Olá, boa noite a todos. Meu nome é Vanessa, sou médica clínica geral, falo aqui de Curitiba. Agradeço o convite da Liga Acadêmica de Humanização do Cuidado à Saúde, que me chamou aqui para termos essa conversa hoje sobre racismo, sobre a humanização no cuidado à saúde da população negra. Bom, como disse para vocês, eu sou médica clínica geral, formada pela Universidade Federal do Paraná, sou especialista em clínica médica, atuo na área da docência e também na saúde pública, na vigilância epidemiológica, e atualmente faço um mestrado, no qual eu pesquiso sobre as relações raciais, mais especificamente o contexto do estudante de medicina negro. Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para a gente começar então a nossa aula. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, bem-vindes. Aí. Ok, acredito que a tela esteja sendo compartilhada. Vamos lá. Racismo, formação em saúde e humanização. Bom, primeiro eu já me apresentei brevemente, mas queria colocar nessa imagem, essa sou eu, no ano mais ou menos 2005, 2006, que foi o período de escolha do curso de medicina, o período de entrada no vestibular. Para quem olha essa foto, pode ficar muito evidente que se trata de uma menina negra, de uma mulher, uma adolescente negra, mas à época eu mesma não tinha essa percepção. Inclusive, passei no vestibular, etc. Acabei concorrendo, optando pelas cotas sociais, cotas de escola pública, porque além de ser negra, eu também sempre estudei em escola pública. Passei no vestibular, deu tudo certo. Durante a graduação, eu acabei não pensando muito sobre essas questões raciais. Na verdade, ninguém pensava, acho que pensava, mas não se discutia muito sobre isso na mídia, mesmo dentro da faculdade, dentro da universidade, nos diretórios acadêmicos. Essa não era uma questão que estivesse em pauta, e eu acabei ignorando que era uma mulher negra e as repercussões e a implicação disso, na minha própria formação acadêmica. Mas hoje, olhando para trás, eu consigo recordar, algumas expressões que com certeza influenciaram aí na minha construção, na minha formação aí dentro da faculdade. Então, termos como beleza exótica, que não adianta usar branco porque não vão achar que você é a médica, que o cabelo é lindo, mas que eu não teria coragem de usar assim porque fica com cara de empregada. Bom, enfim, eu era uma boa aluna, tinha muitos amigos, me relacionava bem com as pessoas e acabava não percebendo algumas coisas. E somente no final do curso, já no internato, que eu comecei a pensar mais sobre o quanto essa questão racial influenciava a minha vida. E o que isso tem a ver com a formação em saúde, e em especial no tema de hoje, o que isso tem a ver com humanização? A questão é que a gente não conhece a nossa própria história. Então, eu imagino que para muitos de vocês, exemplo da minha própria vivência, a gente cresceu assistindo a esse elenco nas novelas da televisão, nos filmes, nas revistas, naquilo que era colocado como padrão de beleza, a gente praticamente só via pessoas brancas. E isso faz a gente, às vezes, não entender qual é a nossa origem, e que o Brasil é essencialmente um país que tem origem, sim, e predominância de população negra. Então, a gente cresce achando que a gente vive num país branco e não é bem assim, Então, 54% da população brasileira é negra, enquanto a soma de pretos e pardos. O país é a maior população, o Brasil é o país com maior população negra fora da África. E para que vocês possam refletir aí, eu me fiz essa pergunta, por exemplo, nos Estados Unidos, qual que é a proporção de população negra lá? Lá é em torno de 12%, gente, de população negra. E eu achava que era muito mais, por conta da representatividade e do quanto a gente vê, a presença da população negra nas artes, no cinema, na música, na televisão, no jornalismo, enfim, para a gente pensar um pouquinho aqui o quanto a nossa construção aqui de identidade brasileira está
distorcida em relação à realidade, né? E é justamente alguns desses pontos que eu só fui descobrir aí no último ano, porque fui atrás, porque fui estudar, que eu quero compartilhar com vocês. Lembramos, então, né, que a população negra, né, nós já fomos mais de 2/3, 70% da população brasileira, né, e os indígenas já foram 100% dela. E de onde vem esse desconhecimento, né? A quem interessa que a gente não entenda e não conheça a nossa própria história? O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Foram cerca de 5 milhões de africanos trazidos como escravos para o Brasil ao longo de mais de 300 anos, e nenhum outro lugar do mundo recebeu tantos escravizados. E aqui eu chamo a atenção para a palavra escravizados, ao invés de escravos. Porque veja como a linguagem influencia o nosso pensamento e como a gente vai reproduzindo alguns conceitos sem nem pensar sobre eles, né? A primeira vez que eu ouvi alguém falando a palavra escravizado ao invés da palavra escravo foi há 2 anos, quando eu fui para Ouro Preto, em Minas Gerais, visitar uma mina, né, em que pessoas escravizadas, pessoas negras, trabalhavam, né, durante a mineração, né, o período do ciclo do ouro e tudo mais. E aí me chamou a atenção. Na hora que o pessoal falou escravizado, já me chamou a atenção. Nossa, escravizado, né? Porque a gente naturalizou. Quando a gente fala simplesmente escravo, descendente de escravo, não, trouxeram os escravos lá da África, dá a entender como se fosse um objeto mesmo, como se fosse algo determinado naturalmente, algo que sempre aconteceu daquela forma, e a gente tira, a gente desumaniza, e ó, estamos falando de humanização, a gente não pensa, né, que na verdade foram pessoas que passaram por um processo de escravização, elas foram submetidas a esse regime, né? Então veja como o simples modo como a gente reproduz a linguagem, a palavra, a gente já pode questionar algumas coisas, e isso já é uma forma de humanizar, né? Da gente refletir, da gente criticar uma realidade, uma história que nos foi contada. E o papel do Estado nesse período? Então, o Estado, ele instituiu esse regime, né, de escravidão, ele assumiu isso, ele corroborou isso, né, e no período pós-abolição, após lá em 1888, não houve políticas sociais que visassem estabelecer e, de fato, humanizar essa população ex-escravizada, essa população negra, mestiça, essa população que passou por todo esse processo de desumanização, de objetificação como uma mercadoria, e era, de fato, uma mercadoria, um produto que estava ali para gerar lucro para os donos, para os senhores, os donos de escravos, né? Era um comércio, era um produto assim como é hoje a venda de qualquer outro produto, as pessoas escravizadas eram um produto também. E não teve, assim, nenhum tipo de reparação para essa população negra que passou por isso. Ao contrário, né? A elas foi negado estudo, foi negado terra, foi negado a sua cultura, foi negado a sua língua, foi negado o conhecimento da sua origem. Para a gente, no nosso imaginário, pelo menos a forma como eu aprendi na escola, era tudo a mesma coisa. Veio da África, né? Como se a África, que é um grande continente formado por diversos países, que tem inúmeras culturas e grupos populacionais ali distintos, né? Como se fosse uma coisa só. A gente ainda teve uma política industrial que priorizou as regiões sul e sudeste em detrimento de regiões com predominância negra, e a repercussão disso a gente sente até hoje, né, nas diferenças aí econômicas e de desenvolvimento que a gente encontra entre a região nordeste, por exemplo, a região sudeste e sul do país. Tivemos pouco investimento na educação, isso ainda é perpetuado hoje, né? Uma escola básica com baixa qualidade, a universidade de alta qualidade, mas quem vai para a universidade, quem chega à universidade? Toda uma política de repressão que criminalizou pessoas negras e suas práticas culturais. E isso a gente ainda vê nos dias de hoje, né? Na destruição aí que ocorre, na violência contra as religiões de matriz africana, etc.
Esse quadro, gente, é bem interessante para a gente pensar um pouquinho como era esse pensamento que tinha na época, né? Então, aqui em 1895, Rio de Janeiro, já num período pós-abolição, a gente tem esse quadro chamado A Redenção de Cã. Aqui a gente tem uma senhora negra de pele escura, então uma senhora negra de pele retinta, com as mãos para o céu, né? Aqui a sua filha, né? Uma mulher já negra de pele mais clara, então já passou por um processo de branqueamento, provavelmente sofreu aí filha, né, de pais, mãe branca ou mãe negra e um pai branco, né, então passou por um processo aí de miscigenação. Ela tem aqui o seu companheiro branco e aqui a gente tem o filho, né, já branco. Então, na época, havia todo um pensamento que se você permitisse, né, a miscigenação, permitisse não, mas estimulasse ativamente, né, a miscigenação do preto, do índio com o branco, em 3 gerações você livraria o Brasil dessa raça inferior, que era considerada a raça negra e a raça indígena, e aí sim o país poderia prosperar. Então, houve uma disputa ali de políticas que poderiam ser instituídas no período pós-abolição, ou que precisariam ser instituídas, uma vez que a mão de obra escrava, escravizada, já não era mais possível, e algumas opções, né, algumas alternativas que se viam era ou simplesmente deixar essa população se extinguir, porque geneticamente era considerada inferior, sem capacidade de aprender, de se desenvolver, de ser integrada à sociedade. Houve o outro lado que dizia, não, vamos integrá-lo à sociedade, mas na forma de misturar. Vamos misturar as raças como se fosse um grande laboratório, fazendo experimentos científicos, né? E a raça branca, por ser considerada geneticamente superior, iria prevalecer, iria vencer, e em 3 gerações já estaríamos livres, né, dessas raças inferiores. Então, essa obra, né, representa bem essa política de embranquecimento, né, que foi a decisão tomada, o caminho tomado naquele momento, que culminou aí com a imigração em massa, né, de pessoas brancas da Europa, né, para virem trabalhar, sim, construir o país, desenvolver a economia, mas também pensando em embranquecer a população, né? Ao invés de, por exemplo, você permitir que essa população negra ex-escravizada fosse de fato integrada à sociedade, humanizada, né, permitindo que tivesse acesso à educação, acesso à terra, acesso à moradia, que pudesse de fato, né, ser integrada à sociedade, não. Ela foi excluída de fato e a intenção era que fosse eliminada. E aí a gente fala, então, né? A gente já comentou um pouco dessa política de embranquecimento, e é necessário falar também de um possível mito de democracia racial, né? Então, a gente ainda tem no nosso imaginário coletivo aí, né, a questão de que o nosso país, seria um país democrático, um país que aceita a diversidade, um país que de fato incorporou aí, né, a cultura negra, a cultura indígena, a cultura de todos os imigrantes que vieram depois, como se essa mistura do branco com o preto, com o índio tivesse ocorrido de uma maneira natural, pacífica e com benefícios para todos os envolvidos. E a gente sabe que não foi nada disso. Há documentos da época que comprovam como foi instituída essa política e qual era o pensamento que se tinha na época. E ela foi muito influenciada pelo que a gente chama de racismo científico. Então, havia médicos, havia grandes estudiosos intelectuais da época que pregavam mesmo a inferioridade da raça negra e da raça amarela em relação à raça branca, que seria uma raça superior. E vejam que aqui eu falo da raça amarela também, porque eles também eram considerados raças inferiores, né? Então, negros, pretos, né, indígenas, amarelos eram considerados raças inferiores.
E veja que esses naturalistas, no século XVIII, no século XIX, eles não se limitaram simplesmente a classificar as raças humanas, procurando as suas distintas características físicas e fenotípicas, né? Não, eles mediam o crânio, né, do indivíduo e atribuíam ao tamanho do nariz, ao tamanho do lábio, ao tipo do cabelo e à cor da pele, a essas características, eles atribuíam como se fosse diretamente relacionada com uma moral, né? Então, as pessoas negras, elas teriam tendência à criminalidade geneticamente determinada, elas seriam mais propensas a comportamentos indesejados na sociedade. Então, estabeleceu-se nessa relação intrínseca entre o biológico e as qualidades psicológicas, morais, intelectuais daquele grupo. E os de raça branca, né, foram decretados coletivamente superiores aos da raça negra e amarela, em função dessas características que seriam herdadas geneticamente. E aqui vale pontuar, então, que do ponto de vista científico, já sabemos, né, depois aí do desvendamento aí do código genético, que não há diferenças genéticas que sejam significativas a ponto de classificar as pessoas racialmente. No entanto, do ponto de vista social, nós temos diversas raças, sim, porque veja que ainda na nossa sociedade a gente tem uma distância muito grande entre a raça cor negra, né, e a raça cor branca. A população negra, a população indígena no nosso país tem índices de escolaridade, índices de saúde, índices de violência muito distantes da população branca. Então, por mais que geneticamente não há essa diferença, em termos sociais, é interessante sim a gente considerar que tem diferença entre os grupos, porque essa diferença que a gente encontra hoje nas estatísticas são reflexo dessas políticas e desses pensamentos, né, que alimentaram aí a nossa economia, a nossa sociedade há poucos séculos atrás. E se a gente simplesmente coloca, a gente nega tudo isso, né? Então, se a gente nega isso através de uma pretensa aí democracia racial, a gente impede as pessoas de reconhecerem que isso existiu e as consequências, os reflexos disso na nossa sociedade atualmente. Então, é importante a gente pontuar, é importante que a gente faça as nossas estatísticas, os nossos dados, as nossas análises, as nossas pesquisas, levando em conta que há sim diferenças entre a população negra e a população branca, tá? Então, é importante a gente colocar isso. No momento que a gente, ainda mais que a gente está aqui falando de humanização, né? Se a gente usa um discurso de somos todos humanos, somos todos iguais, sem fazer essa crítica, a gente deixa de pontuar que há, sim, socialmente diferenças que foram construídas por essa sociedade a partir do interesse de uma determinada classe econômica, uma classe dominante que precisava alimentar essa figura, né, que precisava disso para que pudesse explorar, né, uma população e pudesse obter lucro, pudesse utilizar da sua mão de obra nesse sistema que foi instituído. Então, já falamos aqui da democracia racial, que sabemos que não existiu de fato, não existe. E na própria medicina, gente. Então, na medicina, a gente tinha lá, assim como tem revistas científicas hoje, naquela época nós tínhamos revistas científicas, né, que colocavam lá, ó, propostas de fechar as portas do país às escórias. Então, eles proibiram a imigração de pessoas que não fossem pessoas brancas. Então, esses medíocres de corpo e de inteligência, essas raças inferiores, ou seja, africanos, negros, asiáticos, durante um período foram proibidos de vir para cá porque eram considerados inferiores. Chegou-se a propor também, né, em publicações médicas, que se abandonassem mestiços inferiores, os negros, os índios, a sua própria extinção, dada a impossibilidade biológica que mostravam para evoluir e progredir. Então, é importante a gente conhecer esse histórico, esse passado, para entender como isso se reflete nos dias de hoje. E aí trago para vocês dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, a qual mostra aqui a proporção de pessoas que consultaram um médico no último ano.
Em torno de 68% de pessoas negras haviam consultado o médico, contra 75% de pessoas brancas. Proporção de pessoas que consultaram um dentista, em torno de 50% de pessoas brancas e em torno de 38% de pessoas negras. Proporção de mulheres com no mínimo 6 consultas de pré-natal, em torno de 70% das mulheres negras e 85% de mulheres brancas. Então, veja que essas desigualdades, essas diferenças de acesso à saúde, elas não são explicadas unicamente por questões socioeconômicas. É importante a gente pontuar que ainda há um reflexo desse racismo estrutural, do racismo institucional, racismo que ocorre no nível das instituições, mas que ele é perpetuado nessa estrutura de sociedade que a gente vive e que, de fato, privilegia uma raça-cor em relação à outra, né? E aqui, quando a gente fala, ó, pretos e pardos, a gente percebe que eles estão muito próximos nos níveis de saúde. Então, por mais que pessoas negras de pele mais clara vão sofrer menos racismo ou um racismo de uma forma diferente, porque vai ser um racismo mais sutil, mais velado, ainda assim elas sofrem com essa política e essa sociedade racista. E isso está aqui evidente, né, nessas estatísticas de saúde que a gente acabou de mostrar como exemplo. Olha só, para trazer aqui outro exemplo bem recente, aqui publicação dia 21 de agosto desse ano, 2020, né? Foi um estudo realizado aí, publicado aí nessa revista, né, dos Estados Unidos, e que ela fala assim, olha, bebês negros, né, têm menos chance de morrer quando cuidados por médicos negros. Esse estudo revelou isso. Então, não é que aqui a gente esteja falando que deliberadamente, se o médico ou a médica for branco, ela vai tratar pior a criança negra. Não é algo que esteja, assim, explícito, né, consciente, de modo consciente, não, eu vou tratar pior, não. Mas a gente tem nesse inconsciente coletivo que a pessoa negra pode receber um tratamento inferior, que ela pode receber menos informações, que ela pode receber menos cuidado ou um cuidado menos atencioso por parte de quem oferta, né, esse serviço, porque a gente ainda tem esse resquício coletivo, no imaginário coletivo, que o negro é pior, que o negro é inferior, que é descendente de escravo, que ou então que ele de repente é mais forte, por isso pode receber menos analgesia, ou que ele é menos capaz intelectualmente, então não precisa de tanta atenção ou de tanta explicação assim, porque não vai entender. Então percebam que os reflexos desse pensamento ainda estão na nossa sociedade, de modo que a gente consegue perceber através desses dados e desses estudos que o racismo influencia, sim, no cuidado à saúde. Então, sempre vou levar isso em conta, né? Sempre vou estar retomando isso, que a humanização, ela passa por a gente voltar a enxergar essas pessoas, ou seja, a população negra, enquanto merecedoras do mesmo cuidado que a pessoa branca recebe hoje. A criança negra, o bebê negro, precisa de tanta atenção quanto é dispensada a criança branca, a mulher branca, a gestante negra precisa de tanta atenção, tanto cuidado, tanta explicação, tanta analgesia, quanto a pessoa branca recebe. Então, isso é humanizar de fato, muito mais do que, de repente, colocar um sorriso no rosto, ter lá uma florzinha, uma pintura, né, na parede e tal. Muito mais do que isso, humanizar é, de fato, você considerar a pessoa humana, digna de direitos, digna de cuidados. No período de escravidão aqui no Brasil, as pessoas negras, né, as pessoas escravizadas, elas não eram consideradas humanas. Não eram. Elas não eram consideradas cidadãs perante a Constituição. Então, aqueles considerados cidadãos tinham alguns direitos, mas as pessoas negras sequer eram consideradas humanas, quanto mais cidadãs passíveis, né, de terem alguns direitos. Então, quando a gente fala de humanização, acho que esse é um ponto que precisa ser lembrado constantemente. A necessidade de humanizar a população negra
é a necessidade de permitir a elas acesso às políticas, acesso aos direitos que as pessoas brancas já têm como naturais. Olha aqui, quando a gente digita no Google, por exemplo, bebês, né? Esse é o padrão, né? E aqui eu não falo só de representatividade, aqui eu falo de fato, a gente precisa considerar que pessoas negras também são humanas, né? E só para trazer aqui mais um exemplo assim banal, né, simples, de como a gente perpetua o racismo nas nossas condutas no dia a dia, de modo inconsciente, sem nem questionar isso, né? Então, quando você vai a uma loja e não tem uma boneca negra, você liga a televisão, você sabe que a pessoa negra vai estar ocupando determinados papéis na sociedade, a pessoa branca outros, você sabe que você não vai encontrar um médico, uma médica negra, que você não vai encontrar um doutor, uma doutora negra, e que, ao contrário, lá no papel da empregada, do segurança, no papel do bandido, vai estar lá. Então, a gente precisa questionar essa estrutura que perpetua essa ideia do que é ser humano, né? Então, trago também alguns conceitos para vocês. Jones coloca algumas dimensões do racismo. Então, teríamos o racismo internalizado, que seria aquele no nível individual, que seria aquele preconceito, por exemplo. Ai, mulheres negras sabem sambar. Ou então, ai, homens negros gostam de jogar futebol, ou sabem jogar futebol. Ai, pessoas negras são mais afeitas às artes, elas são mais afeitas à dança, à música, e atribuem essas características como se fossem características geneticamente determinadas, né? E que, não, aí o asiático, né, por exemplo, ele tem mais jeito para as exatas, né? É o nerd, é o estudioso e tal. Então, isso é o preconceito, é o estereótipo, é você julgar uma pessoa sem conhecê-la e atribuir determinadas características simplesmente pelo fenótipo dela. Já o racismo interpessoal, ele começa a ter uma discriminação. Então, por exemplo, eu persigo uma pessoa na loja, né, seu segurança, eu vou lá e fico cuidando lá da mulher negra, porque ela é negra. E aí eu já faço ali uma discriminação, eu trato ela diferente porque ela é negra e eu já pressuponho que eu preciso ter mais cuidado com ela. Ou então eu vejo uma pessoa negra e atravesso a rua, isso é discriminação. E ela pode chegar até no nível de segregação racial mesmo, de apartheid institucionalizado mesmo, em que pessoas negras de fato só vão poder frequentar determinados lugares e pessoas brancas outros, escolas para pessoas negras, escolas para pessoas brancas e assim vai, né? Aqui eu recordo também, eu lembro que tem uma frase que eu ouvi da atriz Elisa Lucinda, que eu sempre repito, porque para mim foi bastante emblemática, né, que é: se você sabe onde encontrar pessoas negras e onde encontrar pessoas brancas, então tem apartheid, né, tem segregação, por mais que isso não esteja na lei. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, na África do Sul, houve um regime de apartheid instituído, uma segregação, né? Pessoas negras eram proibidas de frequentar determinados lugares. Mas, aqui no Brasil, a gente também sabe onde encontrar pessoas negras e onde encontrar pessoas brancas. Eu sei que vocês sabem. Então, a gente não deixa de ter, né? Por mais que não esteja na lei, a gente sabe que a gente tem espaços em que predominantemente vocês só encontrarão pessoas brancas. Pensem numa sala de um curso de medicina, por exemplo. Já o racismo institucional é uma falha em ofertar um tratamento adequado no nível das instituições. Então, por exemplo, o tratamento que a polícia oferta para o grupo racial branco e para o grupo racial negro. Então, a abordagem que ela faz, sem saber nada sobre o indivíduo, se é uma pessoa branca, recebe um tratamento, se é uma pessoa negra, recebe outro. Então, essa falha, né, das instituições prestarem um serviço adequado, seja por desconhecimento, por preconceito, por racismo mesmo, né? E o racismo científico a gente já conversou, né? Seria a crença em raças inferiores, propõe o extermínio de outros grupos
e não é só contra pessoas negras. A gente teve racismo instituído, por exemplo, né, nos campos de concentração durante o Holocausto. E aí a gente pega o nosso contexto atual aqui, Brasil 2020, em que vivíamos uma das piores epidemias de dengue, surto de sarampo, febre amarela, a redução de direitos trabalhistas, reforma da Previdência, corte de gastos na saúde, na educação, trabalhos informais. A gente já sabe que a população negra é a que mais tem esse regime de trabalho, né, que tem mais insegurança no mercado de trabalho, é a maioria da população em situação de rua, a maioria da população encarcerada, privada de liberdade, são de pessoas negras, e vem uma pandemia. É claro que essa pandemia não poderia afetar de modo igual esses grupos raciais, né? E quais são as principais medidas para combater o coronavírus? Lavagem de mãos, reforço de medidas de higiene, isolamento social. Quando a gente sabe que aqui, ó, nas comunidades, a gente não tem condições de fazer isolamento social, de reforçar essas medidas de higiene. As pessoas não têm condição de ficar em casa, de fazer isolamento social, porque elas precisam sair para ter o ganho, para comprar comida, né? E quando a gente fala de saneamento, ó, são dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios de 2018, 44% da população negra não tem acesso a pelo menos um serviço de saneamento. Mas no Brasil, racismo é uma questão de renda. Se você for rico, se você ascender socialmente, a pessoa não vai sofrer racismo, né? Porque o racismo é uma questão de classe, é contra pessoas pobres. Falácia, né, gente? Sabemos que não é assim. Temos inúmeros exemplos para citar de pessoas negras, ricas, de classes socioeconômicas altas, e que ainda assim são alvo de preconceito, de discriminação e de racismo. Quando a gente olha aqui para algumas taxas, falando aqui de violência contra a mulher, né? A gente percebe que ao longo dos anos, as taxas de violência contra a mulher branca têm estabilizado e até com tendência de queda nos últimos anos, e contra a mulher negra aumentando. E olha a diferença aqui das curvas, as taxas de homicídio da mulher branca comparada às taxas de homicídio da mulher negra. É alarmante. É um absurdo isso. E a gente precisa olhar para isso pensando nas origens disso. O que faz com que uma mulher negra tenha muito mais chance de morrer, né, por homicídio, por uma causa externa, uma morte violenta, quando comparada a uma mulher branca? A situação da mulher na nossa sociedade é crítica, porque a gente vive em uma sociedade machista. Mas quando a gente fala da mulher negra, é pior ainda, né? E a gente já conversou sobre as origens disso. Já falamos sobre o racismo institucional. Temos aí alguns movimentos sociais, né, que vêm tentar enfrentar essa situação toda de desigualdade que a gente vem conversando. Então, temos o movimento Panteras Negras, né, nos Estados Unidos, nos anos 60, 70. Tivemos, em 2001, um marco, que foi a terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata em Durban, na África do Sul. E esse evento foi um marco aí da participação do movimento social negro, junto a governos e organismos internacionais, e culminou aí uma série de políticas reparatórias, de certa forma, mas que aqui no Brasil ocorreram nos anos 2000. Então, vejam, a abolição lá em 1888, e é a partir dos anos 2000 que a gente começa a ter algumas políticas aí nesse sentido de reparação histórica. Então, a criação da Secretaria de Políticas da Promoção da Igualdade Racial, em 2003, a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileiras. 2005, o Programa de Combate ao Racismo Institucional. Em 2009, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. 2010, o Estatuto da Igualdade Racial. Em 2012, a Lei das Cotas nas universidades. Olha como isso é recente. Em 2017, finalmente, super recente,
a Portaria 344 de 2017, que torna obrigatório o preenchimento do quesito raça-cor em todos os sistemas de informação no âmbito, né, do SUS. Então, em todos os sistemas de informação, então, dados sobre natalidade na declaração de nascidos vivos, dados sobre mortalidade nos sistemas de informação e mortalidade através da declaração de óbito, dados de internamento, dados do SINAM, dos agravos de notificação compulsória, todos esses dados precisam ter o quesito raça-cor preenchido para que a gente possa pensar políticas públicas que venham a promover, né, essa reparação aí, promover equidade, essas políticas de equidade, né? Importante lembrar que o racismo não afeta apenas pessoas negras. Então, ainda no contexto da Covid, a gente teve esse exemplo aí, a questão da população indígena que se viu infectada aí pelo coronavírus, precisou ir para as cidades para receber auxílio emergencial, ao retornar, ia para suas aldeias, levava o vírus para as outras pessoas. Tivemos uma situação de duas crianças que se infectaram, tiveram pneumonia, foram separadas das suas mães, foram a óbito, pneumonia por Covid, né, foram a óbito e teve o seu velório lá com caixão lacrado e tal, foram enterradas, né, como preconizado, mas enfim. E essas mães só vieram saber disso depois. E elas eram crianças que faziam parte de uma etnia específica, né, uma etnia indígena, para a qual enterrar é a pior coisa que você pode fazer com o fim da vida, né, daquela pessoa, porque ela não morre, o indivíduo morre para a comunidade. Eles fazem todo um ritual de cremação que envolve a comunidade nesse processo de elaboração do luto. E aí ela foi totalmente desrespeitado, porque nem se considerou que eram pessoas indígenas, né? Então, na hora de preencher lá os formulários, simplesmente põe pardo, não pergunta, não põe o que quer, considera que é tudo a mesma coisa, e vai perpetuando esses ciclos de violência. E qual que é o papel de vocês, então, estudantes da área da saúde? Olha, falando especificamente do curso de medicina, né? O Censo da Educação Superior de 2016 coloca que medicina era o curso com menor proporção de estudantes negros, cerca de 28%. Lembrando que somos 54% da população brasileira. E segundo a Jurema Werneck, cabe reconhecer que a saúde da população negra se justifica no campo da pesquisa, pela participação expressiva da população negra no conjunto da população brasileira, pela sua presença majoritária entre os usuários do SUS. Então, vocês vão se formar para atender a população majoritariamente negra como parte do SUS. Cerca de 80% da população que tem o SUS como única forma de acessar a saúde é a população negra. Por apresentarem ainda os piores índices, né, de sociais, de saúde, verificáveis a partir da desagregação dos dados, segundo raça-cor, que a gente já conversou, e pela necessidade de consolidação do compromisso do sistema de saúde, né, com a universalidade, a integralidade e a equidade. Ainda em relação ao racismo dentro do campo das escolas médicas, da formação, né, nas escolas de medicina, algumas pesquisas internacionais associam a percepção do racismo por parte desses estudantes negros a níveis reduzidos de autoestima, menor desempenho acadêmico, desenvolvimento de transtornos mentais, desenvolvimento de hipertensão, fenômeno do impostor. E alguns estudos brasileiros revelam que estudantes negros frequentemente são confundidos com pacientes, com acompanhantes, com estudantes de outros cursos, mas nunca, né, são reconhecidos ali como estudantes de medicina ou naqueles já formados como médico, né? Então não se tem essa identificação da pessoa negra enquanto alguém que possa exercer a medicina. Então sempre tem esse estranhamento, né? Nossa, enfim, né? E sempre se confunde com outras profissões. Então é sempre essa sensação de não lugar, de não pertencimento, de ser ali o ponto fora da curva. Trago aqui também algumas síntese, alguns estudos internacionais, né? Então, por exemplo, esse artigo, né, que fala sobre os estereótipos, né, os estereótipos negativos associados às pessoas negras, né? Então, isso gera nos estudantes uma preocupação de que alguém possa ser visto
de modo pejorativo, né, de modo inferior, por causa da associação com o estereótipo que é dado à pessoa negra. Isso diminui a autoestima delas. Temos ainda o fenômeno do impostor, né? Então, entre os estudantes de minorias étnicas, que esse é um estudo dos Estados Unidos, né? A discriminação percebida é prejudicial à saúde mental, estando relacionada ao sentimento do impostor, que piora o impacto da percepção de discriminação na saúde mental desses estudantes. Então, ele se vê ali enquanto único, né? Ou um dos poucos únicos estudantes negros e negras dentro daquele curso da área da saúde, dentro daquela faculdade, dentro daquele lugar. E isso gera pensamentos do tipo: será que era para eu estar aqui mesmo? Tá certo isso? Não, eu acho que eu sou uma farsa, eu acho que, né, não tá certo, eu acho que aqui não é o meu lugar, não era para eu estar aqui, o que eu tô fazendo aqui, né? Então, aquele constante sentimento de não pertencimento, ou de ser um impostor, né? Ainda tem a questão de aumentar os níveis de depressão, ansiedade, da percepção do estresse, fadiga, redução na autoestima. Estudantes de grupos minoritários aí tiveram quase 5 vezes mais chance de relatar que a raça afetou sua experiência de treinamento, afetou de modo prejudicial na sua formação, por se perceber uma pessoa negra dentro daquele curso, dentro daquela faculdade. Ainda, o racismo foi experimentado nesse estudo lá já dos anos 80, né? O racismo foi experimentado como? Através de atitudes estereotipadas, expressando graus variados de depreciação dirigidos aos estudantes e aos pacientes negros. E a forma de adaptação desses estudantes negros a essa percepção de racismo foi estudando mais para vencer esse estereótipo de inferioridade intelectual ou simplesmente permanecendo em silêncio. Ainda tem aqui, em relação a uma vigilância, uma hipervigilância que é gerada nesses estudantes, né? E que pode gerar aumento de doenças como hipertensão. Então, a gente aprende muito, né, que pacientes negros, pessoas negras, têm mais índices de hipertensão, tem hipertensão em difícil controle, tem mais óbitos por doenças cardiovasculares, mas a gente não se pergunta de onde vem isso. Isso é genético? Ou isso tem influência também no racismo? Ou isso tem influência também na forma como essas pessoas são tratadas pela sociedade? No acesso que elas têm à alimentação, a emprego, no constante estresse que elas têm para se manterem vivas nessa sociedade que é racista, que considera pessoas negras inferiores e com menos detentoras de direitos. E o racismo dentro dos cursos de medicina, né? Trago isso porque estou pesquisando isso no mestrado. Então, os estudantes relatam que têm a sua capacidade intelectual questionada, muitas vezes não são reconhecidos como estudantes de medicina, tem a síndrome do negro único, um estado de hipervigilância, autocobrança por desempenho, menor atenção às dúvidas por parte dos docentes, sensação de não pertencimento, falta de identificação com a profissão, eles se identificam com um tratamento inadequado que é ofertado aos pacientes negros. Tem ainda a questão de ter que enfrentar os estereótipos atribuídos às pessoas negras, falta de preparo dos docentes para abordar as questões raciais, às vezes até falta de interesse, de vontade dos docentes trabalharem esses temas, além da sobreposição de opressões, né? Então você vai somando, além de ser uma pessoa negra, é uma pessoa negra de pele retinta, que vai sofrer mais com isso. É uma mulher que vai sofrer mais. Pertence à população, à comunidade LGBTQIA+, vai sofrer mais. É pobre, vai sofrer mais. Tem alguma deficiência, vai sofrer mais. Então, a gente vai sobrepondo, né, essas opressões, essas vulnerabilidades. Trago para vocês algumas referências, então, do que eu tenho descoberto aí, tudo descobertas recentes, né, mas que eu faço questão de compartilhar com vocês justamente por isso, porque elas foram tão importantes para mim e para minha compreensão, para o meu entendimento enquanto médica negra, né, sociedade. Então, tem esse autor, era um psiquiatra, né,
nascido na Martinica, América Central, mas que estudou psiquiatria, filosofia na França, e que lá, nos anos 40, 50, 60, enfim, se dedicou, né, na luta contra o racismo e o colonialismo. E ele, no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, faz, né, toda essa dissertação, né, esse estudo aí sobre o que é ser uma pessoa negra, né, nessa sociedade racista e tudo mais. E ele faz essa relação também entre o racismo e a classe social, né? Então ele coloca que a luta contra a opressão deve abranger a totalidade das condições em que a opressão se manifesta, considerando fatores psicológicos, o contexto histórico, social, sistema político e econômico. Então, por que a nossa sociedade permite esse tratamento às pessoas negras? Quais foram os interesses econômicos que levaram à instituição de uma sociedade racista, de uma sociedade racializada, de uma sociedade que utilizou da mão de obra escrava e que depois disso não viu interesse em integrar essa população à sociedade, mas que continuou realizando opressões por outras formas e impedindo a real integração dessa população, né, enquanto parte desse povo. Então, fica aí essa sugestão, essa dica de leitura para quem quiser se aprofundar no tema. Eu ainda estou aprendendo e estudando a respeito. Descobri também nessa jornada essa outra psiquiatra, psicanalista, médica, Neuza Santos Souza, que foi uma mulher negra, baiana, que estudou medicina e psicanálise, e ela escreveu o livro Tornar-se Negro. Desculpa. E para essa estudiosa, né, embranquecer de todas as formas através da cultura e fisicamente era a porta de entrada ou de saída para experimentar a democracia racial e a ascensão social. Então, ela fala muito sobre então, essa questão do embranquecimento, né? Que a gente percebe muito claramente aí na nossa sociedade. É muito recente essas manifestações, esses movimentos, né, de manter o cabelo crespo, de voltar o seu cabelo crespo, cacheado, de repente não precisar afinar o nariz ou de não ficar tentando clarear a pele, usar pó, usar maquiagem, alisar o cabelo para se embranquecer e tentar passar ali mais disfarçado, né, para não sofrer o que está destinado às pessoas que se reconhecem e se identificam enquanto pessoas pertencentes à população negra, né? Então, é interessante todas essas discussões e tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Quais seriam caminhos para o enfrentamento dessas condições, então? Espaços como esse, né, essa aula que a gente está tendo a oportunidade aqui de discutir esses temas, são fundamentais para disseminar essas informações, essa história, essa origem de por que a gente vive dessa forma hoje. É importante a aproximação da academia com a comunidade, através da educação em saúde também. Então, a gente precisa que a população conheça os seus direitos, conheça o seu corpo, conheça as suas doenças, saiba como tratá-las, para que elas também questionem ao não receber um tratamento condizente com o que elas merecem, com o que lhes é de direito, para que sejam consideradas humanas. Nós precisamos de ações afirmativas, precisamos ter docentes, ter professores em todos os níveis da educação, inclusive na graduação, na pós-graduação. Nós precisamos ter pessoas negras enquanto gestores dos sistemas de saúde, enquanto participantes do poder legislativo, enquanto pesquisadores. Então, nós precisamos dessas pessoas em todos esses espaços para que a gente caminhe de forma mais rápida, né, para essa reparação e buscar essa igualdade. Temos em vocês, estudantes, né, da área da saúde, estudantes de medicina e de outros cursos da área da saúde, esse papel de questionar, de criticar, de indagar, de trazer essas questões para dentro da faculdade, para dentro da universidade, para dentro do ensino, né? Então, veja, por exemplo, esse estudante, ele não conseguia encontrar, né, como que as lesões
as doenças dermatológicas se manifestavam na pele negra. E ele resolveu publicar o seu próprio livro a respeito, chamado Mind the Gap. Então, isso aí bem recente também, né? Então, a gente precisa ir atrás de suprir as nossas demandas. E vocês têm um papel muito importante enquanto estudantes, enquanto profissionais da saúde e informação. E como dizia, né, como diz Angela Davis, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. E como podemos praticar o antirracismo no dia a dia para que isso não fique apenas em palavras vagas? Leia autores negros, siga pessoas negras nas redes sociais, conheça a história delas, saiba o que elas estão fazendo, entenda a história por trás de cada pessoa, conheça as políticas de saúde voltadas para essas populações. Convidem pessoas negras para falar nos eventos científicos, nos congressos, nas ligas, para falar não só de racismo, mas de outros temas também. Questione a presença das pessoas negras nos espaços em que vocês frequentam. Aproveitem as oportunidades de educação em saúde para abordar a questão da saúde da população negra e a questão da população negra. Ajude a desconstruir estereótipos racistas, como, por exemplo, da mulata hipersexualizada, que só aparece no carnaval. Aliás, mulata é um termo que deve ser abolido. Vamos pensar, vamos refletir sobre os termos que a gente usa e como que a linguagem ela é usada para perpetuar algumas formas de opressão. O homem negro que tem pouca adesão ao tratamento que é chamado de tigrão. Vamos acabar com esses estereótipos, vamos criticar quando esses estereótipos são utilizados. E da onde que vem essa expressão do tigrão aí? Eu fui, esse tempo estava pesquisando e encontrei isso aqui, ó, que escravos tigres eram os escravos responsáveis por jogar os dejetos, né, dos seus senhores lá e acumulando, não tinha saneamento básico, e acumulando fezes, urina tal, e os escravos tigres eram apelidados justamente porque ao caminhar caía essas fezes, urina, ureia sobre a sua pele e fazia uma dermatite que deixava a pele mais clara, criando listras semelhantes a tigres. Então, eles eram chamados de escravos tigres. Não acho que seja uma mera coincidência chamar esses pacientes, essas pessoas com menor condição socioeconômica, com menor instrução, justamente de tigrão. Bom, agradeço imensamente o tempo de vocês, o interesse por esse tema, a oportunidade de estar aqui falando sobre isso. E fica o convite para vocês me seguirem nas redes sociais para terem mais acesso aí a essas descobertas que eu tenho feito recentemente. Muito obrigada.